Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao curso Avaliação da Aprendizagem numa Perspectiva Freiriana. Eu vou fazer o difícil trabalho aqui de apresentar meu colega Luciano Gamês, que idealizou essa proposta em conjunto comigo, tá? Então, professor Luciano... Olá! Tem que falar alguma coisa, senão não vai aparecer a minha imagem. Ele é psicólogo, psicodramatista, é professor do curso de Tecnologia em Design Educacional, à frente das disciplinas Ensino e Aprendizagem. Já tem uma trajetória grande com relação a ensino-aprendizagem, né? Eu queria que você apresentasse pelo menos um dos seus livros publicados, se você puder levantar ele aí para mostrar para os colegas. Eu tenho um livro, eu publiquei. Esse aqui é solo, né? Ele se chama Psicologia da Educação e ele é, sobretudo, um guia para compreender as principais abordagens pedagógicas. Mas eu também tenho outras coisas. Conhece esse senhor? Então, aqui dentro desse livro eu também tenho um capítulo e que fala, mas enfim, reflexões um pouco sobre a praxis freiriana. É isso. Depois tem outros e vocês poderão conhecer também. Então, esse é o perfil dele. Eu também gostaria que ele mostrasse um pouco do seu perfil para além da formação acadêmica, né? Eu acho que é um objeto que poderia o representar nesse momento. Olha, Valéria, eu tenho algo que me representa muito bem. Veja se ele é parecido comigo. Tirar o chapéuzinho, ainda tem cabelinho grisalho. Esse boneco aqui, ele foi me dado de presente. Ele na verdade, mostra o figurino de um espetáculo da qual eu participei, do Coral Unifesp. E nós encenamos o Grande Circo Místico. Então eu acho que ele me representa essa perspectiva minha sobre as artes, sobre a cultura, e de pensar também a educação a partir de uma lógica do professor como um viabilizador também da cultura, não apenas da extensão, da pesquisa e da docência em si, mas também de promover ações culturais, tanto que eu estou ligado às decisões da Coordenadoria de Cultura da Unifesp. Você tem trabalhado com cenários pedagógicos, né, Luciano? É verdade, eu tenho essa perspectiva no meu discurso, de falar sobre a construção de cenários pedagógicos, mas cenários pedagógicos que sejam coerentes, que tenham uma relação com os princípios teóricos que a gente adota para a nossa praxis, as teorias que nós deveremos seguir para orientar a nossa ação docente, e a partir desses princípios, então, de que forma que a gente organiza e utiliza, né, recursos externos, né, ou recursos de um ambiente virtual de aprendizagem, mas, sobretudo, como a gente organiza as ações pedagógicas, ou seja, as atividades e, claro, a avaliação, que é o assunto que nos traz aqui hoje. Ficou mudo para mim. Eu que desliguei o microfone, porque eu tinha barulho aqui. Agora você podia me apresentar, então. Então, a professora Valéria, esta moça que vocês estão vendo aí, sempre alegre, feliz, da qual eu gosto muito, minha colega, parceira na Unifesp também, é professora do TED, que é o curso superior de Tecnologia em Design Educacional, e ela trabalha basicamente com as disciplinas de avaliação. Também é professora da disciplina de projeto integrador e tem feito um excelente trabalho aí na condução do projeto integrador. De formação, a professora Valéria é bióloga,
durante um tempo, ela se dedicou ao estudo do canto dos pássaros, o que traz a ela, então, uma sensibilidade bastante aguçada, né? Como qualquer pessoa que vai parar para observar e identificar o canto de um pássaro precisa realmente ter muita sensibilidade. A professora Valéria tem aí, então, um passarinho para nos mostrar. Tem um bem bonitinho, com a boca aberta. Hoje a Valéria não se dedica mais ao estudo do canto dos pássaros, mas de alguma forma isso ficou impregnado nela, na sua forma de conduzir os seus trabalhos, de pensar a educação. Como é que você relaciona isso, Valéria, hoje, né, com esse estudo prévio que você fez, com a sua forma de pensar e atuar hoje, muito mais voltada para a educação do que para a biologia em si, não é? Mas de que forma que isso ficou em você? Então, a época que eu estudei a comunicação sonora dos pássaros, eu me trouxe uma experiência de observação, né, de ouvir, porque eu precisei ouvir muito, inclusive para diferenciar um indivíduo do outro da mesma espécie. Foi quando eu descobri que cada pássaro de uma mesma espécie tem um canto específico dele, né? E aí veio a minha pergunta: onde está a informação em comum que o define como espécie? Então foi isso que eu fui buscar, e eu lembro que na época eu ainda falei assim, bom, quem a gente busca na perspectiva humana, né, da nossa compreensão de mundo, e a biologia nesse período trabalhava com análise física do canto. Aí eu fui estudar música e também fui buscar no curso de letras a compreensão da fala, da maneira de comunicação, para entender também como que eu poderia fazer uma análise olhando em outras perspectivas de compreensão nossa. E isso me trouxe uma atenção, ao mesmo tempo eu dava aula, né? Eu dava aula e aí eu comecei a levar um pouco dessa investigação da expressão do outro para a sala de aula, tá? E eu comecei a ficar muito interessada na educação e acabei mudando de área. Então, a minha proximidade com esse trabalho é a busca da expressão do outro, de como o outro, da compreensão de mundo pelo outro. O que eu falo, ele é traduzido de diferentes formas, dependendo de quem ouve, né? Porque todo mundo leva para o seu contexto. Então, tudo isso acabou me fazendo chegar na avaliação, tá? Me aprofundar nos estudos sobre avaliação, nessa tentativa de dar um viés, né, de trabalhar com avaliação numa perspectiva muito mais investigativa, inclusiva, do outro, né, e de autonomia do aluno sobre o seu próprio processo educacional, quais seus interesses, o que ele valoriza, como ele percebe as relações que ele faz entre as temáticas, como que é construído o seu processo de conhecimento. E num outro viés, o que eu estou realmente potencializando nesse aluno. Eu realmente estou escolhendo os caminhos adequados? Eu preciso rever a minha prática? Então, é aí que vem essa parceria com o Luciano, né, para a gente poder dialogar juntos sobre uma visão mais ampla da avaliação e nesse viés investigativo e inclusivo. Olha que bonito, não é? Você faz um caminho de ver a educação a partir de uma lógica investigativa, tendo como base na sua formação a biologia e a investigação dos pássaros, o que faz com que você encontre um processo de escuta, um processo de olhar para a individualização, não é? Até porque entendendo que os pássaros da mesma espécie possam ter cantos até de alguma forma
diferenciados, né? E aí você caminha para a educação a partir dessa visão que vem da biologia. Eu faço um caminho também interessante, não é? Que eu trago a perspectiva da psicologia, né, para a educação, já que a minha formação inicial é em psicologia, então olhando também para cada um do ponto de vista da sua individualidade, não é? Do ponto de vista da sua identidade, o que define os indivíduos, como cada um se comporta, são totalmente diferentes uns dos outros, né? Ninguém é igual, né? Nem mesmo os filhos gêmeos são criados, né? Com os pais são iguais. Cada um traz em si uma individualidade. E aí a gente tenta fazer esse caminho para a conversa que nós vamos ter sobre avaliação. E eu entendo, né? E trago isso para minha prática a partir das artes, né? A composição de cenários, que aí eu trago como cenários pedagógicos que precisam ser organizados, montados, estruturados, e que nesse cenário pedagógico cada um tenha a sensibilidade de perceber a ação que se desenvolve naquele palco, né? Então o professor, ele é um coreógrafo educacional, é ele que vai organizar, sistematizar essas coreografias educacionais, e essa ação que vai ser desenvolvida tem que trazer sentido para o público, né? Nesse caso, os alunos, né? Como toda, digamos, arte, por exemplo, a arte da dança, que vai trazer uma sensibilidade, né? E isso que vai ser representado pela dança tem que tocar a plateia, né? Então, o professor, como um coreógrafo educacional, vai ser aquele que vai organizar uma coreografia didática que vai tocar a plateia, né? Valéria, você também tem alguma passagem pela dança, não tem, não? Então, eu busco o movimento, né? A expressão não só pela fala. Então, já estudei bastante dança, continuo fazendo dança, porque ela nos ensina, inclusive, como se aproximar do outro, como tocar o outro, como pedir licença para o outro, para poder tocá-lo, e perceber o seu limite e potencialidade de criar movimento, e o limite e potencialidade do outro de criar movimento, de uma forma integrada com você, tá? Então, eu acho que é bem interessante, ensina muito também sobre as relações e sobre a sua forma de se expressar, né? Você se aceitando os seus limites e buscando superá-los, mas com respeito a quem você é fundamental na nossa relação com a vida, né? E com as pessoas. Olha que interessante, você com a dança, eu com o canto, você com o canto dos pássaros, eu com as coreografias didáticas. Acho que a gente se completa aqui, não é, Valéria? E essa perspectiva que a gente traz sobre avaliação é uma perspectiva que vai levar tudo isso, dessas nossas vivências individuais, não é? Dentro desse contexto que nós gostaríamos de trabalhar nesse curso, não é? Então, a minha perspectiva é trabalhar numa lógica de pensar, como a própria Valéria nos traz, a avaliação dentro de um processo investigativo e dialógico. Então, nós não vamos considerar a avaliação apenas como algo que precisa ser medido, ou que tenha que descontar, né, naquela lógica de, eu vou avaliar descontando aqui quais são os pontos que eu posso tirar, não é? Então, essa lógica de avaliação como algo que é subtrair, não é a nossa visão. A gente pensa a avaliação como algo que nós vamos somar, nós vamos acrescentar. É isso, não é, Valéria? Sim, eu acho que assim, medir para quê? Aquele ponto, aquele fechamento, que nem a nota, ela tem uma função também, né? A avaliação é muito mais do que desenvolver atividades e dar nota, né?
Então, a gente vai trabalhar essa outra dimensão da avaliação. Mas o dar nota também tem um propósito num determinado momento. E é isso que a gente precisa compreender. O que significa? Qual é a importância daquele momento para o processo do aluno, né? O que potencializa no aluno e não o que limita, o que não é só apresentar as limitações do aluno, mas mostrar para ele que ele pode ir além. Então, é esse o trabalho que a gente quer mostrar aqui, quer procurar discutir com vocês, nessa perspectiva freiriana. E nessa perspectiva freiriana, a gente vai também trabalhar num contexto de leitura de mundo, não é? Leitura, não só a leitura da palavra, a leitura do mundo, mas pensar numa perspectiva da aprendizagem como uma forma de trazer isto para um contexto de mudança social, né? Então, nós olhamos para a educação como uma prática que pode transformar o mundo, né? Então, nós queremos formar pessoas não apenas para terem conhecimentos e conhecimentos técnicos, mas que possam fazer uma leitura de mundo, uma leitura crítica, e que tenham condições de contribuir socialmente para modificar esse mundo, para transformar esse mundo, para que a gente possa viver num mundo melhor, não é? Então, avaliar significa você atribuir algum valor, não é? E na educação a gente atribui um valor que é uma nota, porque o sistema educacional nos assim obriga, não é? Mas avaliar significa a gente poder observar as coisas, observar o mundo, fazer uma espécie de juízo de valor ou julgamento, mas sem que esse juízo de valor ou julgamento esbarre com as diferenças uns dos outros, né? Então, nessa perspectiva, a gente passa a aceitar as diferenças, aceitar que existem muitas formas de ser e de estar neste mundo, e que cada um efetivamente tem os seus recursos, as suas limitações, não é? Então, a avaliação não pode estar descolada de todo esse processo. A avaliação precisa considerar, inclusive, essa relação que se estabelece entre o professor e o aluno. E quando a gente pensa a avaliação numa perspectiva mais formativa e não somativa, não é? A gente está considerando todo o processo, considera o processo desde o início, em que esse aluno está ali posto numa situação de ensino e aprendizagem, e efetivamente nós não vamos avaliar só o resultado final, como, por exemplo, uma prova de múltipla escolha, onde ele vai ter que assinalar uma alternativa correta. Isso não mostra a relação que ele tem com as coisas, não mostra a relação que ele faz com esse mundo e com essa leitura de mundo, ou com, efetivamente, também os conteúdos que estão sendo trabalhados em sala de aula. É isso, Valéria? Sim, perfeito. Eu acho que a gente pode encerrar e agora deixar as discussões para dentro da plataforma com eles, né? Verdade, não vamos dar spoiler. Bom, eu peço desculpas por qualquer barulho que tenha havido aqui no ambiente, mas enfim, estamos em casa, e como estamos em casa, não temos como controlar o mundo externo aqui e as coisas que estão acontecendo em nossa volta, não é? Valéria, foi muito legal essa conversa aqui. Vamos deixar os nossos alunos descobrirem mais a respeito da forma como a gente pensa no próprio curso em si, não é? Exatamente. Então, um abraço a todos e aproveitem, vamos aprender todos, uns com os outros. Aproveitem. Um abraço a vocês. Até mais. Tchau, tchau.